Oi, gente, eu me chamo Júlia Barreto, o propósito do canal é trazer dicas de escrita e um pouquinho sobre os livros que eu leio pra vocês. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa o like, comenta e me siga lá nas redes sociais. Ok, já tem toda a pesquisa? Tá tudo anotado? Tá tudo documentado? As fotos estão salvas? Tem a pastinha lá no Pinterest? Passo 3. Vamos abrir a seção de ideias ali do teu caderninho, do teu fichário, onde for que tá anotando. A gente vai passar a anotar tudo ali, como eu já falei antes. Repetitiva, sim. Vamos anotar o simples, tá, gente? A gente não sabe o que anotar, vamos começar pelo simples, então. Desenvolvimento. Fácil, né? A sua personagem se mudou de cidade. Por que ela se mudou de cidade? Ela não gostava daquela cidade? Ela gostava e teve que se mudar? Por que ela se mudou? Os pais dela que forçaram ela? Ou ela saiu fugindo daquela cidade? Por que ela se mudou de cidade? Qual o sentimento dela se mudando de cidade? Ela tá triste? Ela tá feliz? Por que ela tá triste? Por que ela tá com raiva? O que ela almeja nessa nova cidade? Ela tá atrás de trabalho? Por que ela tá atrás de trabalho? Com o que ela trabalha? Mas ela gosta desse trabalho? Ela realmente quer continuar nesse trabalho ou ela quer mudar de trabalho? Qual é o par romântico dela? Ela vai ter um romance pra ela ou não? Ou vai ser um personagem que a gente não vai trabalhar o romance aqui? Por que a gente não vai trabalhar romance? Nem tudo precisa estar especificado na história, gente, mas vocês precisam saber disso. Se vocês não souberem, como é que vocês vão conseguir passar algumas coisas? Dessa forma vai ajudar muito vocês agora nesse início, tá, gente? Vai mudar? Com certeza vai mudar. Muita coisa, metade do livro vai mudar. A coisa vai se encaminhar para um caminho completamente diferente do que vocês anotaram. Mas isso é importante para vocês conseguirem mudar, para vocês verem o que dá certo e o que não dá, o que vocês querem e o que vocês não querem. Como a história vai se desenrolar, ela vai mostrar isso para vocês. Mas a história vai acontecendo e quando vocês verem, não é aquilo que vocês começaram a trabalhar. É muito melhor. E essa é uma parte muito gostosa de escrever. Tudo isso é graças a fazer inicialmente esse roteiro que eu faço no caderno e a pesquisa. É com isso que vai chegar nesse desenrolar dessa história maravilhosa. Certo? A parte mais difícil, gente. Sentar e escrever o primeiro parágrafo. Gente, assim, ó, às vezes eu fico horas assim na frente do computador porque eu tenho uma ideia, a ideia tá toda desenvolvida, a pesquisa tá toda feita, mas eu não consigo iniciar, porque eu não sei como começar. As primeiras palavras são as mais difíceis, porque a gente não sabe como a gente vai começar aquilo. Então, eu sempre paro pra analisar o seguinte: que tipo de narrativa vai ter? Eu quero em primeira ou em terceira pessoa? Vai ser uma coisa mais detalhada? Vai ser com mais diálogo? Como é que eu prefiro essa história? Como é que essa história deve ser contada? Eu sou uma pessoa que eu não curto tanto livros que são tratados em terceira pessoa. Então, tudo que eu escrevo é em primeira pessoa, porque eu estou enxergando as coisas com os olhos da minha personagem. Então é como eu consigo enxergar, ou seja, pra mim é só a primeira pessoa. Porém, eu tenho uma história que eu tenho a ideia anotada e ela precisa ser em terceira pessoa, mas eu não consigo escrever uma história em terceira pessoa. Aí eu preciso estudar mais. Então vocês vão analisar a ideia de vocês, a história de vocês, o que ela precisa, o que ela quer, qual a profundidade dela, como vocês vão contar essa história. É uma história mais triste? É uma história... é comédia? É um romance? É hot? Enfim, tudo isso vocês precisam analisar para fazer esse primeiro parágrafo mais difícil. O que eu quero passar nessa porta de entrada do livro? Porque, gente, a primeira página é o que vai grudar o leitor ou não na história. Então, o que eu preciso passar nessa primeira página? Já vai começar logo de cara com uma cena e o leitor vai ficar, ué, o que tá acontecendo? Ou eu já vou começar com uma coisa profunda, com uma frase profunda. Vai de acordo com a história de vocês. Vocês precisam parar pra pensar que tipo de história é de vocês, pra poder começar nesse início. Pra isso, como eu falei, analise as informações, fecha a porta do quarto, respira fundo, garrafinha d'água do lado e começa a digitar. Simples, né? Não, nada simples, eu sei. Mas é como funciona comigo, então talvez funcione com alguns de vocês. Tentem isso, depois me dizem se funcionou ou não. Parem pra pensar na narrativa da história de vocês, gente, isso é muito importante. Como eu falei antes, vai ser mais diálogo ou vai ser mais descritivo? Por exemplo, Stephen King, a gente sabe que é muito mais descritivo. Eu gosto de Stephen King? Eu adoro, mas não consigo ler com tanta facilidade, porque eu gosto muito de histórias com bastante diálogo. Então, o Stephen King pra mim às vezes é bem difícil. Eu tô com It pra ler faz 2 anos que eu tô lendo esse livro. No geral, fantasias, a maioria das fantasias tem um tom mais narrativo, né? Porque o protagonista precisa descrever muito. O protagonista, ou o narrador, a terceira pessoa, enfim, ela precisa descrever muito, então vai ser muito descritivo, com menos diálogos. Agora, romances, principalmente romance hot, vai ter muito diálogo mesmo,
E normalmente vai ser num tom mais informal, tá? Então vocês precisam analisar também a linguagem, se vai ser informal ou formal. Informal, o que que é? É como se tu estivesse falando, como se você estivesse falando sobre, como se você estivesse vendo aquilo e falando com um jovem, com uma pessoa de 20, 30 anos. Né? Não é uma coisa mais formal, que normalmente é um romance mais romance mesmo, ou um drama, são sempre tom mais formal. Então vocês precisam analisar muito isso. Cada gênero normalmente já tem mais ou menos uma linha, mas vai de acordo com a tua história, como eu falei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Se vocês quiserem falar comigo, minha DM, tanto do Instagram quanto do Twitter, tá sempre aberta. Então pode me seguir lá e vir conversar comigo. Espero mesmo que vocês gostem. Até a próxima!